Amanhã nós costumamos, amanhã se comemora o Natal, e hoje eu queria falar um pouquinho a respeito disso, a respeito dessa data tão importante para todos nós. Livro do profeta Isaías, capítulo 9, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 6. Ao versículo 7. Essa é uma das profecias a respeito do nascimento de Jesus, e ela nos traz aqui muitas informações importantes. Isaías capítulo 9, a partir do versículo 1, diz assim: Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ele envileceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos a enobreceu, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Tu multiplicaste este povo e a alegria lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando se repartem o despojo. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre ele, a vara que lhe feriu os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda a armadura daqueles que pelejavam com ruído, e as vestes que rolavam no sangue, serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do incremento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Glória a Deus. Deixa sua Bíblia marcada ainda de pé, vamos orar, para que o Senhor fale conosco. Vamos orar. Querido Deus, maravilhoso Pai, obrigado pela tua santa e poderosa palavra. Fala conosco nessa noite, Senhor, porque nós queremos ouvir a tua voz. É o que nós oramos e te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Irmãos, nós teríamos muitos aspectos para falar a respeito do Natal. Nós poderíamos falar a respeito da própria data, e algumas pessoas dizem: olha, Jesus não nasceu em dezembro, em 25 de dezembro. É verdade, não nasceu em 25 de dezembro. Alguns dizem: não, o Natal é apenas uma data comercial, para correr dinheiro, as pessoas gastarem. É verdade, também é verdade. Uns gostam de árvore de Natal, outros não. Uns gostam de fazer amigo oculto, outros não. Alguns gostam de se reunir com a família e fazer aquelas comidas tradicionais do Natal: o panetone, a rabanada, o chester, o peru, o tender, o pernil. Coisas gostosas, né? Coisas gostosas. Não tem também nenhum problema nisso. Mas a gente precisa separar o que é a cultura, o que é o lado comercial. Alguns, por exemplo, não gostam do Natal porque trazem recordações ruins. Alguns, por problemas da família, acabam achando o Natal uma data triste.
relacionava a data do Natal com uma situação triste da vida e não gostam de celebrar o Natal. Existem aqueles que, quando as condições financeiras permitem, então o Natal será muito bom. Quando a situação financeira está desfavorável, o Natal vai ser muito ruim. Eu não queria falar sobre esses aspectos que existem, que são verdadeiros. Eu queria falar sobre a centralidade do que nós, ou pelo menos do que deveríamos comemorar, que é o nascimento de Jesus Cristo. Então eu quero me contar a respeito desse fato, dessa situação específica do nascimento de Jesus. Talvez você diga, mas poucas pessoas comemoram o Natal lembrando que foi o nascimento de Jesus. É possível também. É possível que muitas pessoas comemorem o Natal e que nem mencionem Jesus. É possível também. Mas o que eu quero falar aqui nessa noite é a respeito da importância desse nascimento. O porquê que ele veio. E por que que a gente pode estar feliz, ainda que não tenha os presentes, ainda que não tenha as luzinhas piscando, as árvores de Natal, a ceia farta, o amigo oculto, né? Por que que esse momento deve nos trazer alegria? Acima de qualquer coisa. O texto que nós lemos, o profeta Isaías, foi um dos profetas que mais falou a respeito do Messias, de Jesus. E ele começa o texto falando algumas particularidades também da época. E ele começa dizendo o seguinte: a terra que foi angustiada não será entenebrecida, ela não será cheia de sombras. Ele envileceu nos primeiros tempos, e aqui não tem a ver com envelhecer, de ficar velho, mas de tornar vil, de se tornar vil aquela região, né? Aquela situação, aquele local. Ele envelheceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos a enobreceu, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia dos gentios. Esse povo passou por situações muito difíceis, mas existia uma promessa futura, de que embora eles tinham sido um povo sem valor, um povo desprezado, eles passariam a ser um povo enobrecido. E existia uma razão para isso acontecer, para que aquele povo, nos seus últimos tempos, se tornasse nobre. E ele continua no versículo 2 dizendo: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Nós sabemos que essa luz, já dizia lá, o Roberto Carlos também sabia, né? Essa luz, é claro que é Jesus. É Jesus. E quando Jesus chega no ambiente, as trevas têm que ir embora. O povo andava na escuridão, nas trevas, mas existia uma promessa de luz. E aquela região tão desprezada, alguém certa vez disse, já na época de Jesus, pode vir alguma coisa boa dali? E foi nessa terra que o Salvador do mundo nasceu. E aonde ele mais andou foi pela Galiléia e foi no Jordão. Foi as regiões onde mais presenciaram os milagres de Jesus. De fato, aquele povo, eles foram envergonhados, foram desvalorizados, menosprezados, mas no nascimento e na vida de Jesus, aquela região se tornou nobre, porque alguém chegou ali e transformou. As trevas foram embora e a luz chegou. E é isso que Jesus faz na nossa vida. Aquela pessoa, e aí trazendo para o lado pessoal, aquela pessoa que talvez não tinha valor nenhum, quando ela encontra com Jesus, ela descobre que ela tem um valor imensurável. Aquela pessoa que andava num caminho de trevas, quando ela tem um encontro com Jesus, ela passa lá no caminho de luz. Essa é a transformação, mas não para por aí não. Versículo 3: tu multiplicaste a este povo a alegria,
a alegria lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando se repartem os despojos. E eles fazendo menção a respeito da situação da época. A população vivia baseada na agricultura, na pecuária, com a criação de gado, com a plantação. Então não existia nada melhor do que o dia da colheita, o dia da ceifa. Também o povo vivia das conquistas, das guerras conquistadas. E cada guerra conquistada, o que ficava de valor daquele povo conquistado era o despojo. Isso muitas vezes trazia alegria, porque eles também foram conquistados algumas vezes e passaram a ser o despojo dos outros. Isso trazia muita tristeza. E ele compara a situação. Naquela época existiam duas coisas que traziam muita alegria: ou era a colheita, ou era o despojo. E ele diz que essa seria a alegria daqueles que o conhecessem. É a forma dele mensurar de que alegria ele estava falando, o tamanho da alegria que ele estava falando. E uma pessoa que ela tem Jesus, ela também se torna uma pessoa alegre. Ela tem motivos para ser uma pessoa alegre, para ser uma pessoa feliz. E muitos motivos. No versículo 4 ele vai dizer: porque tu quebraste o jugo que pesava sobre ele, a vara que lhe feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. E aí nós lembramos que Jesus disse: o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. E quantas vezes nós andamos sobrecarregados? O enfado da vida, o enfado das coisas. E Jesus fez um convite dizendo: vinde comigo, todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A promessa de Deus é trazer alívio sobre nós. E essa palavra se cumpre quando isso acontece, que ele vai quebrar o jugo do opressor, aquilo que nos oprimia. No livro de Colossenses, Paulo vai falar a respeito de uma carta, uma cédula contrária. É como se fosse uma promissória da nossa própria vida que o diabo tinha nas mãos. E Paulo vai dizer que a cédula que nos era contrária foi cravada na cruz. Quer dizer, Jesus pega a promissória da mão do diabo, que talvez com o valor da nossa vida, e ele quita quando ele derrama o seu sangue da cruz. E pega aquela dívida e crava lá na cruz. Ele quita a dívida. É consumado. Então a vinda de Jesus, ela também nos tira das trevas e nos traz alegria, porque era a única expectativa do homem poder ser salvo. Era através do sacrifício de Jesus na cruz. O nascimento de Jesus, a sua vida e a sua morte proporcionou para nós a oportunidade da gente ter os nossos pecados purificados. E a morte não ter mais, a morte eterna, não ter mais domínio sobre nós. Versículo 5. Porque toda a armadura daqueles que pelejavam com ruído e as vestes que rolavam no sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Existiu um hábito dos exércitos. Eles tinham suas armaduras, escudo, a couraça, toda a armadura. E à medida que eles iam lutando e eles iam matando seus inimigos, eles tinham o hábito de pegar essas armaduras e passar no sangue daquelas pessoas que eles matavam. De forma que essas roupas eram cobertas de sangue. E cada nova batalha que eles iam pelejar era um motivo de grande pavor quando os inimigos viam aquelas roupas sujas de sangue, porque eles sabiam que aquela pessoa, aquele soldado já tinha matado muitas pessoas. Era pela quantidade de sangue que tinha nas suas vestimentas. Quando o exército se movia, era um barulho muito grande, seja deles pisando na terra, seja batendo a espada, batendo o arco ou batendo a lança. E aqui Isaías está fazendo menção sobre esse povo que causava um grande pavor aos seus inimigos. Era quando ele diz aqui: porque toda a armadura daqueles que pelejavam com ruídos e as vestes que
rolavam no sangue serão queimadas, servirão de pasto. O que ele quer dizer? Aquilo que nos trazia pavor, aquilo que nos amedrontava, aquilo que nos trazia medo, será queimado e vai servir de pasto. Aquilo que nos trazia pavor. Imagina, irmãos, o que era a vida de uma pessoa atormentada pelo espírito maligno antes de Jesus. Antes de Jesus, a gente vê raramente alguma manifestação de um espírito sair. Quando Jesus chega e começa a expulsar demônio, ele dá essa autoridade para todo aquele que cresce no seu nome. Ninguém via leproso sendo curado, era raríssimo. Embora fosse também um milagre, mas quando Jesus chegou, ele começou a limpar leprosos e deu autoridade para aqueles que crescem no seu nome também curar os enfermos. A morte já não tinha mais poder. Quantas pessoas Jesus ressuscitou? Então aquilo que nos trazia pânico, medo, com a vinda de Jesus, é aniquilado. Ou pelo menos deve ser aniquilado, uma vez que ele tem todo o poder. E aí ele vai explicar o porquê que uma pessoa vil se torna nobre. Aquela pessoa que em algum momento da vida foi envilecida se torna enobrecida. O porquê que haveria alegria, o porquê que as trevas iriam embora e chegaria a luz, e o porquê que o pavor seria queimado no fogo. Versículo 6 ele vai explicar isso. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Ele não apenas nasceu, mas ele foi entregue a nós. Glória a Deus. E o principado está sobre os seus ombros. E ele vai dizer a característica desse menino que nasceria. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro. Irmãos, como é bom ouvir os conselhos de Jesus. E o seu nome será Pai da Eternidade. Aquela pessoa que era órfã, que se sentia órfã, agora ela tem um pai, que é Deus. Ela tem um pai. Príncipe da paz. Talvez faltava paz na vida da pessoa. E ele traz a paz. E o próprio Jesus disse: a paz que eu vos dou não é a paz que o mundo vos dá. Ele nos traz paz. No versículo 7, do incremento deste principado e da paz não haverá fim. Porque a promessa de Deus para nós é a vida eterna. Um dia nós vamos deixar esse corpo, mas a vida não acaba ali. A vida eterna começa quando nós deixarmos esse corpo. Não haverá fim. A vinda desse menino foi a única solução totalmente eficaz para o ser humano, para as pessoas. Nós temos sim motivos de nos alegrarmos por conta disso. E ele diz: sobre o trono de Davi, no seu reino, para o firmar e fortificar em juízo e em justiça. A base do trono de Deus: juízo e justiça. Juízo e justiça para aqueles que são injustiçados. E Jesus, quando veio, disse: bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça. Foi isso que ele veio trazer para nós, pelos injustiçados. Quantas pessoas são injustiçadas por conta da sua situação financeira, injustiçada pelos mais poderosos, pelos mais fortes? E ele ia trazer a justiça e o juízo desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Isaías não teve a oportunidade de desfrutar disso. Ele profetizou 700 anos antes de Cristo morrer. Mas era uma promessa. E a promessa estava selada pelo zelo de Deus. E essa promessa então se cumpriu. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 1. Vamos ver aqui o cumprimento dessa promessa.
Mateus capítulo 1, a partir do versículo 18. "700 anos depois, o zelo do Senhor, muitas profecias ocorreram sobre a vinda do Messias. E aqui acontece o cumprimento dessa profecia. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus veio para perdoar os pecados. A Bíblia diz que Jesus não veio para condenar o mundo, ele veio para salvar o mundo. Ele disse que não veio por os sãos, mas por os doentes, para aqueles que precisavam de ter os seus pecados perdoados. Olha que coisa maravilhosa! E foi por causa do seu nascimento que nós tivemos a condição de ter os nossos pecados perdoados. Porque esse menino que nasceu se tornou homem e foi de livre e espontânea vontade para a cruz derramar o seu sangue por todos nós pecadores. E por causa desse sacrifício ele tem poder de perdoar os nossos pecados. Às vezes nós nos sentimos dignos de sermos perdoados pelo Senhor, pelo pecado que cometemos, pelo mal que cometemos, mas ele veio para perdoar pecado. Ele veio para perdoar cada um de nós dos nossos pecados, nos conduzir para o céu. E não é perdoar uma vez, não é perdoar duas vezes, não é perdoar 3 vezes. Preste bem atenção. Se para Pedro, foi Pedro que perguntou para ele quantas vezes deveria perdoar? Se para Pedro perguntou: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar uma pessoa? 7? E ele diz: 7 não, 70 vezes 7. E muitas vezes nós falamos assim: ó, perdoei a primeira vez, mas a segunda eu não perdoo não. Ó, perdoei a primeira e a segunda, a terceira é demais. Se ele mandou que nós perdoássemos 70 vezes 7, imagine ele. Verdade, Deus. Isso é motivo para a gente ter alegria, irmãos, por termos um Deus que nos perdoa todos os dias. Glória a Deus. Aleluia. Versículo 22. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel. Traduzido é Deus conosco. Glória a Deus. Aleluia. Deus. Como é que era que as pessoas buscavam a Deus antigamente? Elas tinham que ir no templo, diante do sacerdote, levar uma oferta de sacrifício. O sacerdote faria uma oração de intercessão por essa pessoa, para que Deus não visse. Mas porque Jesus nasceu, ele foi chamado e é chamado de Emanuel, que é Deus conosco. Glória a Deus. Por isso que o véu se rasgou. Glória a Deus. E agora nós temos livre acesso ao Pai. Por quê? Porque Ele está conosco. Glória a Deus. Ele é Deus Obrigado, conosco. Pai. Amém, Jesus. Nesse Natal, talvez você não tenha as condições financeiras para você ficar feliz ou alegre. Talvez você não recebeu o presente que você gostaria de receber. Talvez a sua ceia não será como você desejava ser. Mas ainda assim você tem motivos de se alegrar. Porque você tem um Deus que
que está com você, que está em você, porque Ele é Deus conosco, Ele é o Deus que perdoa, Ele é o Deus que veio trazer alegria para nós, Ele é o Deus que veio nos tirar o jugo e o peso do pecado, Ele é o Deus que veio rasgar toda acusação contra nós, cravando na cruz, e nós temos motivo de nos alegrarmos. Pedir para os irmãos começarem a tocar aqui para nós, e para a gente finalizar, não deixe que o Natal seja comemorado, seja lembrado, o nascimento de Jesus, apenas dia 25 de dezembro. Também isso pode ser. Mas Ele é um Deus que está conosco todos os dias. Faça desse dia especial que Jesus nasceu, todos os dias da sua vida. Lembre dos ensinamentos dele. Lembre que Ele veio para nos perdoar os pecados. Ele veio para nos tirar das trevas e levar para a sua maravilhosa luz. Ele veio para nos trazer a alegria da certeza de tê-lo conosco e ter a certeza da nossa vida eterna, porque não haveria fim. Eu quero convidar você para ficar de pé nesse momento e nós vamos orar. Orar para que essa data seja para nós sempre uma data todos os dias. Não a data, mas que a memória nossa a respeito do nascimento de Jesus, do seu propósito de vida, de ser Deus conosco, ela seja lembrada todos os dias da nossa vida. Comemore o Natal, faça ceia se você assim desejar, faça amigo oculto, dê presentes, fique à vontade para tudo isso. Mas o mais importante é que você lembre que Deus está com você todos os dias da sua vida. E todos os dias ao amanhecer, você pode falar com Ele, você pode receber a sua paz, o seu amor e o seu perdão. Feche os olhos e nós vamos orar. Pai querido, Pai santo,